Boa noite, Matildes e Matildos. Não sei se vocês, assim como eu, gostam de museus. Eu amo museus. Eu amo... Bom, já deu para perceber que eu sou bastante curiosa, né? Tudo que tenha curiosidade, que tenha fator histórico, me chama atenção. O museu em específico que nós vamos falar hoje, ele não guarda obras de arte, ele não guarda a história de algum evento histórico, não é um museu de relíquias, um museu para os amantes de coisas belas, um museu da história de povos, um museu com objetos antigos de lugar, enfim, não é um museu, digamos assim, agradável aos olhos no primeiro momento. Exatamente, o museu que nós vamos falar hoje é o Museu do Crime da Polícia Civil de São Paulo, um museu que guarda história de décadas de crimes, a história da polícia, a história dos casos, alguns que chocaram o país, casos que tiveram uma repercussão muito grande nos jornais e na televisão, na época. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Caiu na boca de Matilde e virou o assunto. Museu da Polícia Civil do Estado de São Paulo, também conhecido como Museu do Crime da Polícia Civil. Este museu, ele fica na cidade universitária do bairro Butantã, na zona norte da cidade de São Paulo. Campus 1 da Academia de Polícia Dr. Teotano Nogueiro Cobra, a ACADEPOL. Foi fundado em 1927, só que somente em 1930, através de um decreto presidencial, tomou forma oficialmente como sendo um museu. Inicialmente, esse museu ele não era aberto ao público, era só para os estudantes da academia, da ACADEPOL, no caso, os futuros policiais, e pessoas que, por exemplo, advogados, juízes, pessoas que trabalhavam de alguma maneira com as questões criminais. Também para pessoas que estudavam, por exemplo, historiadores, escritores que iriam escrever algum livro acadêmico relacionados à criminologia. Até os anos 2000 ele era conhecido só e unicamente como Museu do Crime, apesar que esse nome Museu do Crime permanece sendo utilizado, Museu do Crime, só que Museu do Crime da Polícia Civil. Esse museu, os seus artefatos, o seu catálogo de itens expostos começou a ser montado, digamos assim, a partir da década de 20. Dentro desse museu existe um acervo riquíssimo de itens históricos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O acervo conta com aproximadamente 3.000 itens dividido 600 metros quadrados. A Polícia Civil do Estado de São Paulo foi fundada em 1841. O acervo desse museu, ele tem desde viaturas antigas, móveis das delegacias, fotos de ex-policiais, tem distintivos antigos, algemas antigas, armamento antigo utilizado pela polícia, uniformes que eram utilizados desde o princípio na fundação da Polícia Civil de São Paulo. Ele tem acervo de, por exemplo, cacetetes, algemas, o cinto que o policial colocava na cintura para poder pendurar o cacetete, a arma. Tem exposto antigas carteiras funcionais, ou seja, a carteira do delegado, a carteira do policial. Ele tem explicado a questão das patentes, quando foi criado, quando não foi criado, equipamentos antigos como rádios, polígrafos que eram utilizados para teste de mentira, telefones, os equipamentos que eram utilizados nos carros antigamente para comunicação. Ele tem
antigas, aquela giroflex que chama, né, aquela luz vermelha que fica girando em cima das viaturas. Tem modelos desde a fundação lá também, mas o suprassumo deste museu, que é o que atrai, digamos assim, uma quantidade maior de visitantes, é a parte dos crimes mesmo. Aí a gente vai caminhando pelos espaços deste museu e a gente vai vendo fotografias de cadeias. Tem lá dentro um protótipo, por exemplo, de uma porta de uma cadeia feita em madeira, utensílios utilizados pelos presos, por exemplo, a Teresa, que, para quem não sabe, eu também não sabia, que é aquela corda de pano, um pano emendado no outro, sabe? Que eles utilizam para fugas, que se pendura na Teresa e vai. Tem uma parte que é explicada, tem um manequim com tatuagens prisionais, e aí a explicação do que significa dentro da cadeia cada uma daquelas tatuagens. Por exemplo, tatuagem de sereia, tatuagem de tigre, tatuagem de forca, tatuagem de demônio, tatuagem de âncora, tatuagem de âncora do Popeye, né? Que é uma coisa que a gente acaba rapidamente lembrando, digamos assim, de pessoas presas. Essas algumas das tatuagens, tem um manequim lá com todas elas, aí tem uma explicação de o que significa cada uma dessas tatuagens. Tem uma parte do museu em que tem exposto dentro de armários de vidro todos os tipos de drogas ilícitas que foram apreendidos pela polícia. Tem identificação do que é aquela droga, quando ela foi apreendida, em que local ela foi apreendida, qual o uso dela, e ao lado tem um painel explicativo do que causa cada uma dessas drogas no organismo. Nesse mesmo setor das drogas ilícitas, tem dois pares de sapato para esconder drogas. Eram sapatos que eram utilizados, que eles têm compartimentos para colocar droga dentro, para poder passar pelos locais e até mesmo entrar dentro dos presídios e levar para as pessoas lá dentro. Esses sapatos, eles foram apreendidos na década de 20. Você imagina a engenhosidade que já nos anos 20 a criminalidade tinha. Frascos do famoso lança-perfume, que era utilizado muito antigamente. Tem peças de jogos de azar, como, por exemplo, roletas. Tem uma roleta exposta nesse museu, que é uma roleta que foi apreendida em uma sala do edifício Martinelli. É exatamente aquele edifício famoso em São Paulo, que tem histórias sobrenaturais, de fantasmas. Tem toda uma narrativa fantasmagórica e sobrenatural por trás dele, que foi apreendida em 1934. Tem uma roleta, eu achei super interessante a roleta de jogo do bicho. Eu vou ver se eu consigo. Algumas fotos eu ainda não consegui para colocar aqui para vocês verem, mas a roleta do jogo do bicho, basicamente uma roda de bicicleta, e aí tem uma caixa de madeira que tem bichos desenhados, tem o cachorro, a vaca, o boi, o tigre, a cobra, o leão, e aí tem os números do lado que era feito o jogo do bicho. Aí tem exposição de jogos de caça-níqueis, roleta, de carteado, tem amostras de peças de cassino, aquelas pecinhas que a pessoa compra, aquelas plaquinhas, né, que tem um valor, e aí ela joga lá na mesa. Ouviram falar de Joseph Mengele, o conhecido como o anjo da morte da época do nazis, da época da Segunda Guerra Mundial, ao lado lá do ceboso do bigode? Joseph Mengele, ele fugiu para o Brasil quando acabou a Segunda Guerra Mundial e tal e coisa, e ele fugiu para cá com um nome falso de Joseph Kamat.
E ele morreu aqui no Brasil afogado na praia de Bertioga, litoral de São Paulo, de fevereiro de 1997, aos 67 anos. Viveu muito essa peste, né? Mas enfim. E lá no museu tem exposto todos os documentos originais do Joseph Mengele. Tem cópias, fotos de cópias dos laudos médicos e também do documento da Interpol, porque ele era um preso procurado internacionalmente, dos documentos da Interpol, da busca. Tem fotos do crânio dele, do crânio, da mandíbula, do Joseph Mengele, o anjo da morte. Lá dentro deste museu tem uma cela, uma jaula original. Esta jaula é uma jaula de ferro. Ela foi utilizada num sequestro em que a vítima ficou dentro dessa jaula por 9 dias. Um sequestro que aconteceu na cidade de Juquiá, São Paulo. A jaula é original, o colchão que está lá dentro é original, a coberta que está lá dentro também é original do sequestro. O que é uma réplica é a boneca, tem uma boneca que representa a vítima, uma moça loira, deitada debaixo dessas cobertas. Ao lado tem uma bacinha que parece ser, provavelmente era a bacia que os sequestradores alimentavam e davam água para a vítima. O museu também tem um artigo bastante interessante. A Polícia Civil de São Paulo, ela tem uma parceria de longa data com o FBI, a polícia americana. O FBI nos Estados Unidos, ele é comparado como a Polícia Federal aqui no Brasil, digamos assim, que é uma polícia um pouco mais adornada de recursos para uma investigação geral. E com este acordo da Polícia Civil de São Paulo com o FBI, lá no Museu do Crime da Polícia Civil de São Paulo, tem um pedaço de ferro que foi retirado dos escombros do World Trade Center. Exatamente, foi um pedaço de uma das torres gêmeas que caiu no aquele atentado que teve no dia 11 de setembro. Tem uma parte do museu que ela é destinada aos incêndios, os grandes incêndios que aconteceram aqui no Brasil e que tomaram proporções gigantescas. Esta parte, ela é um painel com fotos reais dos laudos da polícia e do corpo de bombeiros que trabalhou nesses incêndios. Parte dos incêndios começa com o incêndio Clube Elite, que aconteceu no dia 13 de junho de 1953, que tirou a vida de 58 pessoas e feriu mais de 70. Este incêndio, inclusive, algumas pessoas que vieram a morrer devido ao incêndio eram bombeiros e policiais que trabalharam no resgate das vítimas. Logo em seguida, nós temos retratado fotos reais do incêndio, dos resgates, dos corpos, da identificação do edifício Joelma. O edifício Joelma, caso você não tenha visto, tem um vídeo aqui no canal, o incêndio do edifício Joelma. É um incêndio que aconteceu no dia 1º de fevereiro de 1974, por causa de um curto elétrico, e tirou a vida de 191 pessoas e deixou mais de 300 feridos. O edifício Joelma, que é um conhecido fora do país, inclusive, esse incêndio, por uma questão de sobrenatural. Existem vários relatos de assombrações, digamos assim, de almas penadas, fantasmas, no edifício Joelma, em decorrência deste incêndio. O edifício Andraus, este edifício, o incêndio aconteceu no dia 24 de fevereiro de 1972, 2 anos antes do edifício Joelma. O incêndio tirou a vida de 16 pessoas e feriu mais de 320. O incêndio do Osasco Plaza Shopping. O incêndio aconteceu e tirou a vida de 42 pessoas e deixou mais de 400 pessoas feridas.
Nesta parte dos incêndios também conta com 2 sinos de bronze da época imperial, que foi doada pelo regime imperial, que eram sinos que eram utilizados pelos departamentos de polícia e bombeiros para identificar acidentes ou incêndios. Esses sinos eles tocavam para identificar que tinha acontecido, levando em consideração que naquela época nós não tínhamos o sistema de telefonia, não tinha nada disso, então eram maneiras de identificar, de conseguir entrar em contato, de comunicar esses incêndios. Então eram utilizados sinos que ficavam no corpo de bombeiros e outro que ficava num regimento da polícia, onde quando acontecia alguma coisa, esses sinos eram tocados para informar tanto a população ao redor como as pessoas que iriam trabalhar efetivamente naqueles casos. Queridinho ou a queridinha do Museu do Crime de São Paulo, da Polícia Civil, é o baú do crime da mala. Eu não fiz o vídeo do crime da mala, mas tem vários canais aqui no YouTube que fizeram. O crime da mala. Este crime, no dia 5 de outubro de 1928, a polícia foi chamada até o Porto de Santos, no litoral de São Paulo, devido a um baú que estava exalando um cheiro forte, um baú que estava tentando ser embarcado num navio com destino à França. Este baú, quando a polícia chegou, se deparou com esse baú, ele abriu o baú e dentro do baú havia o corpo de uma mulher mutilado. Esta mulher chamava-se Maria Féa. Maria Féa era uma jovem que era casada com José Pistone, no qual foi posteriormente reconhecido como sendo o culpado do crime. Dentro do baú estava o corpo de Maria Féa mutilado, alguns pertences pessoais, como roupas, objetos de uso pessoal e também um feto. Sim, segundo identificação dos legistas, Maria Féa estava grávida de aproximadamente 6 meses quando foi tirada a sua vida e por algum motivo, alguma razão biológica, talvez o feto tentando sobreviver, digamos assim, as coisas da natureza que a gente às vezes não entende, ele acabou sendo expelido do corpo, ou seja, acabou entrando, a mulher acabou entrando em trabalho de parto, digamos assim, se é que dá para usar esse termo, depois de morta. O feto também, obviamente, estava morto. No museu está a mala, o baú original, o mesmo baú que foi pego, que estava com o corpo da Maria Féa, lá no Porto de Santos, e dentro deste baú tem uma réplica, tem um boneco com uma réplica, com a posição, com os cortes do corpo da maneira que ele foi encontrado. Nesta parte da exposição do museu em que tem o baú, também tem outros itens pessoais de Maria Féa. Tem um busto de Maria Féa e também tem a roupa, a vestimenta que ela estava usando no dia que foi morta e quando encontraram o corpo. Essa roupa foi preservada e está exposta no museu. Tem uma outra parte que tem o cabelo de Maria Féa, um livro que estava dentro do baú, que foi colocado dentro do baú pelo seu marido, e também o feto. Além destes itens, também tem as fotos originais do laudo médico, da constatação pelo ML da causa mortis da vítima e do baú quando foi encontrado. Na ocasião, os jornais eles
noticiaram bastante essa notícia. Dos jornais tem fotos, obviamente em preto e branco, não se consegue ver com muita clareza, mas foi tirado foto do baú aberto e dá para ver dá para entender-se, né, pela qualidade da foto, que ali dentro tem um corpo. Então todas essas fotos originais estão nesta parte da exposição do museu, onde está o baú original da Maria Féia, do crime da mala de 1928, ficou conhecido como crime da mala. Vale salientar que para visitar o museu, você tem que, pelo menos daqui para frente, desta parte para frente, você tem que ter um pouco de estômago, digamos assim. Logo em seguida da exposição do baú de Maria Féia, tem a parte dos serial killers brasileiros. Nesta parte tem bustos de alguns deles, dos que ficaram mais conhecidos, dos mais famosos, como, por exemplo, João Acácio Pereira da Costa, o famoso bandido da luz vermelha. Na parte destinada a este bandido, o bandido da luz vermelha foi um serial killer, pedó, né? Foi condenado por 4 mortes, mais de 77 assaltos e mais de 100 estupros. Este bandido foi condenado a 351 anos de prisão, ficou preso durante 30 anos e saiu no dia 16 de agosto de 1900 e no dia 25 de janeiro de 1998, ou seja, apenas alguns meses após ele ter sido solto, ele foi morto com um tiro na região da face. Nesta parte existem as fotos das vítimas, dos corpos, pedaços, fotos de pedaços, encontrados pedaços de tecido, utensílios que ele utilizava para cometer o crime, como, por exemplo, facas, tesouras, enfim, coisas que ele utilizava para cometer esses crimes. Francisco da Costa Rocha, o famoso Chico Picadinho. Chico Picadinho, um serial killer que foi condenado pela morte de 2 mulheres, em 1966 e 1976. Ele cometeu possivelmente outros crimes, mas a condenação dele veio a partir desses 2 crimes. Foram 2 prostitutas que ele tirou a vida. Um detalhe, a primeira prostituta ele matou, foi preso, beleza. Na segunda que ele cometeu o crime, ele tinha sido solto porque tinham revisto os dados dele lá e tinham constatado que tava beleza soltar ele, igual vamos fazer daqui uns dias com o outro lá, o maníaco do parque, né? Que tava beleza soltar ele, ele foi lá e cometeu um crime novamente. Nesta parte tem o busto do Chico Picadinho, feio de dói, e fotos das vítimas. Eu vi as fotos das vítimas. É bem complicado. Eu vou ver se eu consigo colocar essas fotos aqui. Se eu conseguir colocar, provavelmente eu vou ter que colocar um embaço nas fotos ou uma tarja, porque é bem cômodo as imagens. Os utensílios, as fotos dos laudos, as fotos da necropsia das vítimas. Tem o busto do ceboso Francisco de Assis Pereira, ou maníaco do parque, criminoso que foi preso em agosto de 1998, condenado a 30 anos de cadeia, 30 anos de prisão, condenado por roubo, atentado violento, pudor e estupro. E, pelo que eu estou sabendo, daqui uns dias ele pode estar por aí de boa na Lagoa. Tem também vi, bem desagradável, as fotos das vítimas, fotos de ossadas, fotos da necropsia, fotos de ML, tem todas as características dos crimes que ele cometeu, toda a descrição de cada um desses crimes. Uma parte que é para crimes e criminosos, não que esses aí não tenham sido, né, mas é que esses aí, como eles serial killer e tal e coisa, aí tem
bustos do Gino Meneghetti, que ficou conhecido como Bom Bandido ou Gato do Telhado, que é um bandido italiano, que casas de rico e ele saía pelo telhado. Foi preso inúmeras vezes e morreu aos 98 anos em 1976. Benedito Moreira de Carvalho, ou o Monstro de Guaianazes. Este era também um serial killer IP. Ele foi acusado pela morte de 8 meninas em 1952. Algumas das vítimas dele sobreviveram, nem todas eram crianças, inclusive algumas das vítimas, as mulheres vítimas que sobreviveram foram responsáveis por identificar e depor no julgamento dele, considerado na década de 50 o maior serial killer do Brasil. Nesta parte do museu existe, além do busto dele, tem um molde das mãos. Não entendi o motivo, mas tem um molde lá das mãos do Monstro de Guaianazes. Quando saiu o julgamento dele, ele foi considerado imputável, ou seja, ele foi considerado doente, né? E ao invés dele ter sido levado para um presídio comum, ele foi para o presídio manicomial, para o manicômio judiciário, e ele morreu aos 68 anos, no dia 8 de outubro de 1977, dentro deste manicômio, vítima de uma parada cardíaca. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou trazer o máximo possível de fotos que eu consegui colocar aqui. Se você gostou, tá gostando até agora, peço que se inscreva no canal, deixa seu like, comenta alguma coisa. Eu não gosto de falar de crimes. Existem muitos canais true crime, mas este canal meu, o nosso canal aqui das Matildes, eu não quero entrar exatamente nas questões de crime. O que eu trago, como vocês podem ver, são questões curiosas, históricas, que às vezes podem estar ou não envolvidas com algum tipo de crime, que nem, por exemplo, estamos falando agora. Mas, caso vocês tenham alguma sugestão de algum conteúdo, quiser deixar algum comentário, eu agradeço. E para finalizar o nosso tour por este museu maravilhoso, riquíssimo em conteúdo para não cometer crimes. Lembrem-se, não cometam crimes que vocês não vão parar com o busto lá no museu. Vamos falar dos crimes mais recentes. Sim, alguns crimes mais recentes. Quando eu falo mais recentes, eu falo porque esses crimes que nós falamos antes, esses acontecimentos foram em 1970, 1972, 1952, 1997. Lá também está todo o histórico com fotos, viu? Caso você é curioso, você gosta de ver, as fotos são originais dos laudos dos peritos, do laudo do ML, tem fotos de corpo, sim, tem fotos de tudo. Dos casos de Suzane Richthofen, que está solta, inclusive, né? Suzane Richthofen com os irmãos Cravinho, Daniel e Christian Cravinho, que tiraram a vida dos seus pais, Manfred e Marisia Richthofen. O caso Gil Rugai, que foi condenado a 33 anos e 9 meses de prisão, permanece, pelo que eu vi, ainda preso. O caso da Mércia Nakashima, o caso caso você queira ver como que a Elise Matsunaga picotou o marido e colocou dentro da mala, tem lá também. O caso da Elise Matsunaga, no caso, né? A perícia, as fotos, os dados do caso da Isabela Nardoni. Esses são os casos mais recentes que tomaram notoriedade. Pelo que eu vi, também parece que eles já estão colocando lá no museu um busto do Lázaro, sabe? O Lázaro, aquele lá que a polícia ficou procurando ele por vários dias. Pelo que eu vi, parece que eles já estão preparando, concluindo
os documentos que vão ser colocados lá também para contar a história deste serial killer que acabou assustando um monte de gente recentemente. Conforme vão acontecendo crimes, conforme vão acontecendo situações, pelo que eu vi no site do museu, eles vão alimentando, eles vão colocando conforme o espaço, eles vão realocando e colocando mais itens e mais informações relacionados a crimes e criminosos dentro deste museu. Este foi o vídeo de hoje da Sexta História, mas uma vez eu agradeço a todos aqueles que assistiram, peço que deixem um like, comentam, compartilha, manda para um amigo. Se puder visitar, a visita do museu, ela é gratuita, é de segunda a sexta. Você entra no site, eu vou deixar aqui embaixo o site do museu para, caso você queira marcar uma visitinha bem básica neste museu maravilhoso, que é o Museu do Crime da Polícia Civil de São Paulo. Boa noite a todos e mais uma vez lembrando que caiu na boca de Matilde, virou assunto.